A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Pessoal, hoje nós vamos estudar a lição de número 11 aqui da classe dos adultos. Nessa lição nós vamos estudar uma parábola maravilhosa. A parábola das 10 virgens. Vai ser uma bênção, nós vamos compreender isso à luz da hermenêutica. E é claro que eu quero convidar você também para assistir conosco as nossas lições de adultos, jovens e juvenis. Eu espero que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 11, estamos quase finalizando o nosso trimestre, só faltam apenas 2 lições. E hoje nós vamos compreender muito bem a respeito das Escrituras sobre essa parábola em si, a parábola das 10 virgens. Vem cá, era uma pessoa somente que estava casando com 10 esposas? Vamos entender isso direito, vamos compreender isso à luz da hermenêutica. E você vai ensinar muito bem, aos seus alunos através da palavra de Deus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos e eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, tá? Deixa aí seu likezinho, seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu vou agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário. E eu quero pedir a você para colocar aí de onde você está assistindo essa aula. Eu fico muito feliz em conhecer você e saber que essa mensagem está chegando longe. Eu espero que Deus em Cristo te use em nome do Senhor Jesus. Hoje chegamos na lição de número 11. Vamos analisar essa parábola clássica, a parábola das 10 virgens. E aquela pergunta que surge, era uma pessoa só casando com 10 esposas ou era uma esposa que tinha exatamente 10 companheiras, à luz do contexto judaico? Vamos entender isso hoje em nome do Senhor Jesus. Primeiro, é importante você ler o texto bíblico com os seus alunos, tá bom? É muito importante também você apresentar verdade prática, texto áureo em sala de aula e não se esqueça, em nome do Senhor Jesus, de observar os 3 objetivos específicos para você não fugir do assunto. Sua lição hoje tem 3 pontos. Isso vai te ajudar na ministração e vai ser muito legal você utilizar isso para a glória de Deus. A lição de hoje, ela trabalha uma parábola clássica em si. Um detalhe, eu sempre tenho dito aqui para você que as parábolas, elas são sim, gêneros literários. E na realidade, ela é um gênero literário que possui uma grande verdade. A parábola das 10 virgens fala a respeito de uma grande verdade. Qual é a grande verdade dessa parábola? Demonstrar a importância de permanecer fiel com a sua lamparina acesa, aguardando a vinda do noivo. Ou seja, demonstrar a importância do cristão permanecer fiel, aguardando a vinda de Cristo. Esse é o ensinamento dessa parábola. Vamos olhar isso à luz das Escrituras. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: interpretando a parábola das 10 virgens. Esse ponto ele é muito legal, que ele possui alguns subtópicos que vamos desenvolver aqui com você. O primeiro subtópico trabalha sobre o seguinte argumento: o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Essa é a proposta do autor da lição. Esse contexto bíblico em si, nesse contexto hermenêutico, nós precisamos compreender muito bem, em primeiro lugar, que a parábola ela propõe narrar uma grande verdade, a verdade de obedecer a Cristo até o fim. Esse é o princípio fundamental. Mas é claro que Cristo está contando essa parábola em um contexto que essa mensagem fazia sentido. Em um contexto, por exemplo, agrícola, em que o povo entendia essa condição de casamento. Naquela época em si, o casamento era realizado da seguinte maneira: o cidadão, por exemplo, ele ficava noivo de uma moça e esse noivado era arranjado pelos pais. Esse noivado geralmente durava 1 ano. Durante 1 ano, o cidadão não poderia, por exemplo, visitar a noiva, mas deveria trabalhar, construir a sua casa, poder também levantar recursos para poder pagar o dote.
também levantar recursos para enviar joias e presentes para a noiva. E como isso era enviado para a noiva em si? Os presentes, as joias, os recursos, geralmente eram enviados pelo amigo do noivo. Esse amigo chegava lá e entregava os presentes para a noiva. Assim era a comunicação naquela época. Outro detalhe interessante aqui, sobre o aspecto do casamento em si. Esse detalhe a gente precisa entender. Quando chegava o dia do casamento, o noivo saía da sua casa e ia em direção à casa da noiva, para buscar a noiva, trazê-la para sua casa, para ir então celebrar o casamento. Esse aspecto eu creio que está ficando claro para você entender isso. Mas nessa ida acontecia um cortejo, um festival. A cidade, a vila em si, o povoado, festejava e celebrava aquele casamento. E geralmente o casamento durava 7 dias. Nesse cortejo acontecia algo bonito e lindo demais. O noivo, todo adornado, ele estava indo a caminho da casa da noiva. Na frente do noivo sempre vinha um amigo, e esse amigo, aquele que levava os presentes, gritava para toda a população do povoado entender que o noivo estava chegando. Aí vem o noivo, e todos saíam para fora, geralmente com as suas lamparinas acesas. Um detalhe específico que a gente precisa entender: a noiva aguardava o noivo em si na sua casa. Mas essa noiva também possuía 10 amigas. Isso era a tradição comum daquela época. 10 amigas que eram também virgens. E essas 10 amigas, para nós hoje, seriam, por exemplo, como as damas de honra ou como as madrinhas em si. E essas 10 amigas também possuíam um grande papel nesse festejar, nessa celebração. Entendendo isso, você já está compreendendo que o noivo em si só está casando com uma pessoa e que aquelas 10 virgens aqui citadas pela parábola em si são 10 companheiras, 10 acompanhantes, 10 amigas da noiva. Essas 10 amigas deveriam estar preparadas para aquele grande momento. E a partir disso nós vamos analisar a luz das Escrituras. Essa parábola em si que estamos narrando para você ao longo dos tempos, ela recebeu várias interpretações, várias mensagens em si. Mas não se esqueça, especialmente, que a parábola possui uma grande verdade. E a verdade aqui é a importância de aguardar o noivo. E a ideia dessas acompanhantes em si aqui é um símbolo que a própria Bíblia traz para a gente. Um símbolo da igreja, do povo que está envolvido com o reino de Deus. E a igreja em si, a noiva, ela marcha rumo ao encontro do seu noivo. Um detalhe a gente precisa compreender no aspecto de eclesiologia. A igreja ela possui 2 grandes vertentes. Primeiro, a vertente espiritual. A igreja é única, ela é perfeita, ela está preparada e ataviada para o noivo. Essa é a igreja espiritual que todos nós fazemos parte. Mas existem as igrejas também conhecidas como igrejas denominacionais, igrejas que são humanas, igrejas que são divididas por placas, por exemplo, por costumes, por preceitos que anunciam esse reino. E de uma forma simbólica aqui, a noiva em si também é envolvida com essas amigas. Essas amigas que estão indo diante do seu cortejo, que vão se envolver exatamente com o noivo. Algo que a gente precisa entender aqui é essa festividade da época em si que eu estou tentando explicar para você. Mas o que a gente precisa compreender em si é que a igreja ela é perfeita, ela está pronta, preparada para o arrebatamento de Cristo, para o grande dia do casamento em si, para o grande encontro. A ideia que se dá aqui dessas virgens da parábola são aqueles que estão envolvidos com o reino, são aqueles que estão envolvidos com a própria promessa em si, que precisam estar com compromisso. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: 2 classes de virgens, 2 classes de amigas. Vamos observar isso aqui.
Existe aquela classe de amiga que é fiel e aquela que não é fiel. Aquela classe de loucas que não se envolvia e não se preocupava com o cortejo. E aquela classe de prudentes que estavam envolvidas e preocupadas com o cortejo. As prudentes em si são símbolo daqueles cristãos que precisam estar envolvidos com Deus. São símbolos daqueles cristãos que precisam estar envolvidos com o Senhor. São símbolo daqueles cristãos que sempre estão aguardando a vinda do Senhor, envolvendo-se com seus dons, envolvendo-se com o reino, guardando o estoque de azeite na sua vida espiritual. Já as loucas são aquelas que estão envolvidas com o casamento, mas não se preocupam com os detalhes. Essas 5 virgens, apesar de serem envolvidas com o cortejo em si, elas são comparadas como aquelas pessoas que só se envolvem com a religiosidade e só se preocupam com o momento e se esquecem do primordial, do principal, de ter um encontro com o noivo. E a ideia que se dá aqui são símbolos em si apresentados na parábola. A importância de obter azeite, a importância de se envolver com o cortejo, a importância de ter um compromisso. Aquelas que são virgens prudentes, elas se envolvem com o compromisso, elas possuem azeite, já as loucas não. Aqui nós temos uma aplicação bem clara para trabalhar com os nossos alunos. Nós precisamos estar envolvidos com a obra, precisamos estar envolvidos com Deus, mas ao mesmo tempo possuindo azeite pessoal, possuindo comunhão, compromisso com Deus, vida diária de oração, vida diária de consagração, honrando a Deus em todo o tempo. Ao contrário das outras pessoas que se envolvem até mesmo com a igreja, com a religião, mas se esquecem de ter uma vida pessoal, de ter uma vida de graça, de uma vida que se consagre para Deus. Fale sobre isso com os seus alunos. O terceiro subtópico fala sobre o que representa o azeite. O azeite representa, em primeiro lugar, aquela comunhão que nós possuímos com Deus. Ele é um símbolo do Espírito Santo em si. É a presença do Espírito Santo habitando em nossos corações. Essa parábola em si é um texto que se encaixa, Efésios 4:30. Nós precisamos ter uma vida aliada com a presença do Espírito através da oração, através de uma vida de comunhão, através de uma vida de busca. Isso que eu estou descrevendo para você. E este azeite também nos incentiva a buscar os dons espirituais, como falar em línguas, como também essa manifestação de graça, essa manifestação da presença. Fale sobre isso em sala de aula, pergunte aos seus alunos quanto tempo faz que eles leram a Bíblia, que eles tiraram um tempo para pedir a presença do Espírito, a graça de Deus. E esse sinal do azeite é o sinal da presença de Deus conosco em si. O quarto subtópico do ponto número 1 trabalha sobre o seguinte argumento: a chegada do noivo. Aqui nós estamos explicando para você que naquela época o noivo estava indo ao encontro da sua noiva. Os cristãos primitivos em si entendiam essa parábola e compreendiam que o arrebatamento da igreja seria algo maravilhoso, algo espetacular, e por isso eles aguardavam essa promessa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 11, há um texto lindo que descreve isso. E nessa parábola em si, Cristo está falando a respeito sobre a questão imprevisível da sua volta. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. A qualquer momento nós podemos morar com o Senhor. A qualquer momento o rei vem. E a ideia que se dá na parábola aqui é que a qualquer momento o noivo chegaria para o casamento em si, e as virgens deveriam estar prontas. E a ideia que se dá aqui na parábola em si é que o noivo vem exatamente no momento onde há maior intensidade de trevas e envolvimento do pecado. Todas as virgens dormiram, porém aquelas que tinham azeite consigo estavam preparadas. Então o noivo veio, e aquelas que não tinham saíram ao encontro, porém já era tarde demais. O segundo ponto da nossa lição fala que o arrebatamento da igreja é iminente. E ele está dividido em alguns subtópicos que vamos trabalhar aqui com você. E o primeiro subtópico fala sobre o seguinte argumento: a importância da vinda de Jesus.
O Novo Testamento é claro em trabalhar sobre o arrebatamento da igreja. A própria Bíblia traça sobre isso há mais de 2000 anos. As Escrituras falam a respeito desse aspecto, que muito em breve Cristo vem. O apóstolo Paulo descreveu sobre isso. A palavra de Deus apresenta esses aspectos. E nós, como cristãos, especialmente pentecostais, precisamos entender muito bem a respeito desse arrebatamento à luz das Escrituras. Muito em breve, em um abrir e fechar de olhos, nós vamos ouvir o soar da trombeta, o anúncio que aí vem o noivo, e nos encontraremos com Cristo nos ares. O arrebatamento, de acordo com as Escrituras, que o movimento pentecostal ensina em si, ele é um arrebatamento que acontecerá muito rápido e que somente os salvos em Cristo vão perceber e participar desse momento maravilhoso. É por isso que Jesus nos incentiva a estarmos vigilantes. É por isso que Jesus conta essa parábola em si para os discípulos, para que os discípulos ensinem a igreja a permanecer vigilantes, com o azeite reserva, com a graça de Deus. O segundo subtópico trabalha sobre o significado do arrebatamento. Qual é esse significado? Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, você percebe que há um significado. O arrebatamento é uma promessa que Cristo faz à sua igreja. E a palavra em si, arrebatamento, significa tirado rapidamente com força. E nós entendemos isso. E de acordo com a própria lição, você vai perceber que a vinda de Jesus será um evento com duas etapas distintas. Vamos destacar isso para você aqui. João capítulo 10, versículo 28 e 29 diz que a primeira parte, a primeira fase do arrebatamento, será o arrebatamento que vai acontecer somente para a igreja, somente para aqueles que são salvos em Jesus. O rapto em si. Somente os santos vão perceber esse momento. Somente os santos, aqueles que foram chamados pelo Senhor, que entregaram a sua vida a Jesus e que estão com azeite reserva, serão arrebatados. Somente os salvos em Cristo encontrarão com o Senhor nos ares. E aqueles que morreram em Cristo primeiro, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme as Escrituras. Essa é a primeira fase. A primeira fase ela acontece como um rapto, somente os salvos vão perceber. Aquele que não é cristão não vai perceber. O rapto é algo repentino, é o arrebatamento para a igreja em si. Somente a igreja vai participar, somente a igreja vai ver, somente a igreja vai sentir. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira parte. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 descreve exatamente sobre isso. A segunda fase, ela é clara de acordo com as Escrituras. Mateus 25, 31 ao 46. Cristo retornará em glória sobre as nuvens com a sua igreja glorificada. Daí então essa expressão de arrebatamento, de rapto em si, que nós somos levados por Deus, depois nós vamos aparecer na segunda vinda, sob o Monte das Oliveiras, que está localizado em Jerusalém. E o Senhor Jesus virá publicamente com a sua igreja para que todos possam ver a igreja glorificada. O terceiro subtópico, aqui do ponto número 2, é uma pergunta. Quando acontecerá o arrebatamento? Apocalipse capítulo 7, 13 e 14 diz que entre as duas fases, do rapto e a aparição de Cristo com a igreja, do rapto da igreja e a aparição de Cristo com uma igreja glorificada nas alturas, haverá um período de 7 anos. De 7 anos que nos céus nós vamos estar diante do Senhor nas bodas do Cordeiro. E aqui na terra, o período de tribulação e grande tribulação. Apocalipse 3,10 diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ou seja, o movimento pentecostal em si ensina que nós não passaremos pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Após o arrebatamento acontece então o período de grande tribulação sobre essa terra. Este ensino escatológico em si, esse ensino teológico, é conhecido como pré-tribulacionismo. Se você for pesquisar
É importante que você observe isso. Apocalipse 15, versículo 1. O próprio ensino em si explica para a gente, de acordo com as Escrituras, que é inconcebível que a igreja passe pela grande tribulação. A própria palavra de Deus passa a ensinar e demonstrar em si que a igreja não passará pela grande tribulação. E esse também é o entendimento que se dá na parábola aqui. E nós vemos na própria parábola que todas as virgens foram surpreendidas pela chegada do noivo. Aquelas que estavam preparadas foram com o noivo para o cortejo, para a celebração do casamento. Já aquelas que não estavam preparadas estão agora sofrendo porque não puderam participar desse cortejo. É por isso que nós precisamos estar preparados para esse arrebatamento, preparados para essa vinda. Eu espero que Deus te use poderosamente na escola bíblica dominical da sua igreja. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: uma vida cheia do Espírito Santo e de santidade. Esse ponto tem alguns subtópicos que vamos desenvolver aqui com você. O primeiro subtópico fala sobre prontidão e santificação. Ou seja, a parábola é contada para nos ensinar sobre estar prontos, estar santos, puros, preparados para o arrebatamento em si. Apocalipse 19:7. Encaixa perfeitamente com aquilo que estamos explicando para você aqui na parábola. A parábola é um ensinamento que é traçado aqui por Jesus, explicado por Jesus sobre a importância de permanecer preparado para a vinda do noivo, para a chegada do noivo. E daí a importância de estar preparado em santificação e em busca diária da presença do Espírito. Eu sei que nós somos fracos, somos humanos, somos falhos, mas nós precisamos em todo tempo estarmos diante de Deus, buscando essa presença. E buscando essa presença, Deus nos enche dessa graça, nos ajuda a permanecer fiéis com as nossas lamparinas acesas. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: estar cheio do Espírito Santo é estilo de vida. É estilo de vida para o cristão, é estilo de vida para mim, para você, como professor da escola bíblica dominical. Viver na plenitude do Espírito Santo é a nossa maior necessidade para os dias de hoje. É a nossa maior necessidade como cristãos. Hoje ninguém é cheio do Espírito se não adotar um estilo de vida que se consagre a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 28 e 30 nos ensina especialmente sobre esse preceito de permanecer fiel a Deus, consagrando a sua vida, buscando ao Senhor em todo o tempo. E a santidade vem a partir do momento em que eu me converto a Cristo. E a partir desse momento eu sou justificado e vem outro processo, o processo da santificação. Esse processo se dá diariamente na minha busca com Deus. E Deus tem a grande alegria de ver os seus filhos, os seus servos, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, recebendo essa vontade e obedecendo a promessa, andando em santidade. O terceiro e último subtópico fala sobre andando em santidade para com todos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós precisamos andar em santidade, exercendo essa vontade de Deus e também em nosso trabalho, na escola, na nossa vida diária, na nossa roda de convívio. É um princípio que a Bíblia diz, porque nós estamos aguardando o noivo. O nosso compromisso é agradar a Deus, agradando ao Senhor em todo tempo, permanecendo fiel a Ele, para que Ele seja glorificado. Gente, eu espero que Deus possa ter te abençoado com essa lição. Que você seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical da sua igreja. Te espero aqui na próxima lição. Que Deus em Cristo te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.